vamos lá para esta palavra, Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos seco. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Vamos revisando um. Vamos? Vamos lá. Eu começo? Sim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Eu vou ler aqui que a minha versão é diferente da sua. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Esta visão é poderosa. Nós não sabemos, né, se foi de forma literal. Tudo indica que Deus o levou, né, a um vale, e naquela época era comum, né, vales assim, por causa das guerras, das batalhas. Então os cadáveres, né, que ficavam ali de uma guerra ficavam expostos, não era enterrado, porque era o povo inimigo. Muitas vezes deixavam até como exemplo, então vinham as aves de rapina, vinham os animais do campo, né, se alimentavam daqueles corpos, ficavam os ossos. E primeira observação aqui é que os ossos eram muito secos, né? Algumas traduções vão dizer que eles eram sequíssimos, ou seja, não havia mais nem resíduo, né, de carne. Ossos que ficaram por muito tempo, né, já não tinha mais nada de pele, algo que você olhava e não via esperança alguma. Primeira aplicação, né, para as nossas vidas. O que está tão seco na sua vida, né, tão morto, que você olha e diz assim: para isso não tem mais esperança. Olha, essa situação já deu o que deu. Quando eu olho, eu não vejo como extrair vida dessa situação, desta coisa, né, que ficou assim. Então a palavra enfatiza isso, que não era apenas ossos secos, eram ossos sequíssimos ou muito secos.
Ou seja, é algo que realmente não tem mais nenhuma expectativa de sair algo dali, daquilo tornar a viver, de retomar. Ou seja, né, se a morte ela já tem uma representação de fim, de algo que se foi, de que realmente aquela página se virou e naquele passado não tem como mais se mexer. Quando o texto fala de sequíssimos, ele quer dizer até algo além disso, além do morto. Na verdade é aquilo que já está morto há tanto tempo que não se tem mais esperança, né? É muito mais do que algo que simplesmente se foi, mas é algo que se foi e existe uma distância tão grande, né, cronologicamente falando, que afasta ainda mais, né, de se tornar realidade. Então vamos lá. Em meio a isso, a esse cenário, né, esse olhar, essa expectativa de destruição, de algo que já estava acabado, algo que não tinha mais solução, vem a pergunta do Senhor: pode esses ossos tornar a viver? Então a palavra do Senhor que chega ao seu coração nesta manhã, eu não sei o que o Espírito Santo te levou a pensar, o que ele está te trazendo na sua mente agora, o que para você está tão morto que você já perdeu a esperança, já perdeu a expectativa, mas eu sei que o Espírito Santo está agora trabalhando no seu coração, trazendo talvez uma pessoa, um relacionamento, trazendo talvez uma situação, né, até mesmo promessas do Senhor, algo que você já viveu, mas que ficou tão longe, tão distante, que você diz: olha, isso aqui não tem mais solução, mas agora o Espírito Santo está te trazendo ao coração. Você sabe do que Deus está falando com você nesta manhã, e a palavra do Senhor é sobre essa situação. A solução, isso pode tornar a vida, isso pode voltar, né, a ter sentido para você, e a nossa resposta deve ser como a do profeta: Senhor, tu sabes, porque a última palavra vem do Senhor. Quando ele diz assim, Senhor, tu sabes, ele quer dizer, Senhor, está em tuas mãos. Enquanto o Senhor não falar que acabou, não acabou. Enquanto Deus não der a última palavra, né, não tem diagnóstico que diga. Por mais que os médicos disseram, olha, para isso não tem solução. Por mais que os especialistas avaliaram a situação e dizem, olha, isso é algo falido, não tem como recuperar, olha, isso aqui já era, né, a palavra do Senhor é a última. Por isso que nós dissemos, Senhor, tu sabes. Se Deus disser, vai viver, vai viver. Porque também quando Deus diz, acabou, é porque acabou. Mas enquanto o Senhor não dá a sua palavra, nós não temos como opinar sobre isso. Então Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo esta palavra do Senhor para a sua vida, uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. Nesta manhã o Senhor está ministrando ao seu coração. E é muito importante a ordem como as coisas acontecem. Há algo que o Senhor quer te ensinar nesta manhã pela sua palavra. Olha só, aqueles ossos estavam secos, então Deus vem e disse, profetiza sobre os ossos, né? Então precisa vir a palavra do Senhor sobre aquilo. E presta atenção que Deus não fez assim, ó, no estalar de dedos. Houve um processo onde Deus foi trabalhando, onde Deus foi falando, olha, profetiza agora aos ossos, né? E quando ele profetizou, aconteceu algo que é progressivo. Presta atenção. Primeiro o profeta ouviu um barulho como de chocalho, né? Porque aqueles ossos começaram a se juntar, estava batendo osso com osso, ou seja, cada osso estava voltando ao seu lugar. Presta atenção que eram ossos que estavam se juntando. A primeira ação que nós precisamos dar é voltar para o nosso lugar. Talvez você diga, Senhor, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho energia, eu não tenho vontade, eu não tenho disposição. Mas um ato de fé. Tiago diz que
a nossa fé vem acompanhada de ações de fé. A fé, ela é testemunhada, ela é vivida por uma ação. A fé sem obras é morta. Então a primeira coisa que Deus te diz é: volta para o seu lugar. Puxa, mas eu não tenho força, não tenho disposição. Volta a si mesmo, volta pela fé. Vai para o seu lugar, é osso com osso, se ajunta, volta. O milagre acontece quando nós começamos a ter atitudes de fé. Primeiro veio os ossos. Uma vez que os ossos se uniram, somos um corpo, cada um no seu lugar. Quando você está no seu lugar, a ação de Deus começa a trazer vida para você. E aí, só fazendo um parêntese em cima desse ponto, né, na prática, né, como é que é isso? E a gente vê tantas situações do pior momento que a pessoa está vivendo. Um momento muito difícil, um momento em que é legítimo sim ter o sentimento de desânimo, né, de cansaço, de falta de vontade, né, de estar entre as pessoas, de se socializar, ou mesmo de orar, de estar diante de Deus, né? Porém a gente ouve, né, por conta disso, desse sentimento, a pessoa é tomada por esse sentimento, é governada por esse sentimento, e aí ela deixa de congregar, ela deixa de estar em comunhão, ela se entrega à desmotivação para orar, e aí ela se afasta. Mas isso não faz sentido nenhum. Esse momento de morte, esse momento de sensação de sequidão, né, da presença de Deus, aí é que a pessoa precisa se empenhar e declarar sobre esses ossos secos e profetizar sobre eles. Presta atenção que essa palavra são para áreas da sua vida, para a sua área ministerial, para a sua vida profissional, para a sua vida relacional. Deus está dando uma palavra: volte para o seu lugar. Sim. Puxa, eu precisava restaurar esse relacionamento. Como se você está distante, como se você não volta, como se você não está junto. Primeiro tenha fé, se aproxime, encontre oportunidade de estar junto com esta pessoa ou com essas pessoas que você perdeu esse relacionamento. Volte lá para aquele ministério onde você estava, vai lá naquele seu meio profissional onde você está tendo dificuldade, vá para o seu lugar, não saia da sua posição, seja aquilo que você é, parte de um corpo, de algo maior. Primeiro os ossos se ajuntam, quando eles se ajuntam, o que acontece? Começa a criar tendões, são os tendões, né, que nos ligam, são os nervos que nos fortalecem, são ele que nos dá força, né? Então, uma vez que se ajuntou, logo vem os tendões, aquele relacionamento que estava rompido, agora ele começa a ter força, aquele ministério que estava esquecido, agora volta a ter força. E aquilo que estava perdido agora volta a se fortalecer. Então vem tendões, depois vem carne e por fim vem pele, né? Volta a ter a aparência que deveria ter. Mas tem aí um detalhe: ainda assim não tinha espírito. O espírito é soprado por último, é profetizado por último. Olha só que isso é muito importante, querido, esse detalhe. Porque talvez você fique aí dizendo assim: mas como é que eu vou voltar se eu não tenho ânimo, se eu não tenho vontade, se eu não tenho espírito para fazer isso? E Deus está dizendo: pela fé volte para o seu lugar, pela fé você vai ganhar força e o Senhor vai soprar o Espírito. Não somos movidos por nossa vontade, nós não somos levados por nossas emoções, nós que temos o controle da nossa vontade, nós decidimos fazer. A ideia, né, que se apregou aí, a ideia que se passa é assim: olha, faça o que você tem vontade. Se você não tem vontade, deixa de lado. Siga os seus sonhos, siga os seus desejos, seja feliz. Isso é uma mentira. Faça o que é certo, o Espírito virá na hora certa. Então vá sem ânimo mesmo. A gente estava conversando sobre essa palavra e lembrando, né, do início da pandemia, nós tivemos os sintomas, né? E qual é a primeira coisa? O corpo se abate
nós não temos vontade de se alimentar. A vontade de se alimentar vai embora, né? E aí, não vai comer? Exatamente. Eu não tenho vontade, eu não vou comer. Se nós não tivéssemos comido, a gente tinha morrido, né? A gente não estaria Com aqui. sintomas da pandemia. Quanta gente está morrendo porque fica esperando ter vontade. Por que você não vai na igreja? Não estou com vontade. Meu filho, se você não tiver, se você for seguir sua vontade, você vai morrer. Nós tivemos que comer sem vontade. E foi horrível, sabe por quê? Esses sintomas tirou o nosso paladar, tirou o nosso olfato. Eu me lembro que eu me alimentava, parecia que eu estava comendo isopor, né? Aquela comida sem gosto, sem nada. Mas eu sabia que se eu não me alimentasse, o meu corpo ia decair. Então Deus está dizendo, o Espírito vai vir quando você se posicionar. Venha com o coração disposto, né? Venha ouvir a palavra, venha se reunir, venha congregar, venha estar junto como corpo, e o Senhor vai soprar sobre você o Espírito. Você sim vai voltar a ter prazer, vai voltar a ter alegria, mas primeiro você precisa se posicionar. Então o Espírito Santo vai te encher. O que a Bíblia diz? Que o Senhor dará àquele que pedir. E a gente fica esperando o Senhor dar primeiro, para depois a gente se movimentar. E Deus está dizendo, se movimenta, meu filho. Se movimenta primeiro, volta para o seu lugar, toma a sua posição, começa a buscar, recebe, né? Pede, busca e você vai receber. A palavra diz, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. Aquele que busca, alcança. Então comece a fazer isso. E o Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele vai derramar sobre você o seu Espírito. Então nós nos levantaremos como um poderoso exército. Vamos lutar em prol do reino de Deus, em prol da nossa família, em prol do nosso trabalho. Vamos nos posicionar. Sabe aquele dia que você acorda cedo com aquela vontade de ficar na cama, mas você tem os seus compromissos e você sai e você faz. Quantas vezes a sua vontade era ficar prostrado e você levantou, e quando você percebeu, você já tinha rompido, já tinha feito tantas coisas, né? Hoje pela manhã mesmo, combinamos de sair para caminhar. 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, o relógio despertou e o sono estava. A gente foi dormir 1h da manhã, né? Aí, para acordar, mas a gente se posicionou. Não é fácil? Com certeza não é. Mas a gente precisa se posicionar. Ainda usando a analogia da alimentação, se a gente fosse basear só pela vontade, a gente só comia besteira, não é? Mas a vontade não sustenta. Quantos, né, se convertem ao Senhor e se entregam, né, ali num momento de apelo, numa reunião, pela vontade, pela emoção, mas a emoção não sustenta a sua vida espiritual. Ele precisa se entregar a uma vida de oração, uma vida devocional, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Só pela vontade, só pela emoção, a gente não se sustenta na nossa posição. Amém. Eu creio que essa palavra já gerou fé no seu coração. Amém. Você já está aí tomando a decisão de se posicionar para restaurar. Você sabe para onde você tem que ir. O Espírito Santo já está te dizendo a direção. Para esta restauração você vai se posicionar primeiro. E Deus está dando uma palavra para você nesta manhã, que na hora certa Ele vai soprar sobre você o Espírito Santo. E agora nós vamos orar sobre isso, para que Deus te dê força, te dê ânimo e te coloque em movimento. Amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus nesta manhã, poderoso, a sua palavra, Senhor, trouxe direção e fé ao nosso coração. Sim, ó Pai, esta mesma palavra, Senhor, que diz que aquele que ouve e não pratica, Senhor, ele está perdendo o seu tempo. É verdade, Senhor. Porque nós precisamos colocar em prática. Deus, nós queremos Por isso, Senhor, nesta manhã, Senhor, a palavra de oração desse aprendizado, que vem ao nosso coração é esta: recebam em nome agora de Jesus, força,
ânimo, Sim, vigor, Senhor. disposição. Aleluia. Oh Deus, coloque agora fé suficiente neste Em coração. nome de Jesus. Oh Deus, conforme o Senhor tem direcionado o Põe teu as filho, tuas mãos, ó que ele Pai. agora possa começar a se movimentar Sim, para a meu Deus, restauração eu te de peço. relacionamentos, restauração de ministério, Sim, meu restauração de vida profissional. Põe, Senhor, Oh as Deus, em tuas nome mãos, de ó Jesus, coloque agora as tuas mãos. Em nome Oh de Deus, Jesus. fortalece restauração da saúde. Para a Oh tua Deus, em glória, nome Senhor. de Jesus agora, Em que o nome Senhor de possa Jesus. alcançar esse coração. Assim como Ezequiel, nós Sim, profetizamos sobre esses ossos secos. Aleluia, Oh Senhor, Senhor, nós essa situação que declaramos, ficou ó Pai, lá parada. nós E colocamos, o teu ó Pai, filho, Senhor, não sobre tinha estes mais ossos, Senhor, ânimo, nós não acreditava declaramos mais. a Em vida. nome de Jesus, Senhor, que ele Nós volte a declaramos, ó Pai, sonhar, a que ele restauração. volte a Nós investir, cremos, Senhor, ó Pai, que nesse o Senhor é projeto que estava poderoso parado, sobre estas em causas nome na de nossa Jesus, vida. Pai. Os Coloca nossos em sonhos, movimento, ó Pai, nós os projetos que abençoamos, estavam no nosso declaramos coração. a vitória, Mas em nome de em Jesus, ó nome Pai, nós do não Senhor sabemos, ó Jesus, Pai, qual é a que situação. vem, ó Senhor. Pai. Ó Cada Deus, um a aqui que ora união, conosco cada um na sua posição, vive ó Pai, hoje, e Senhor, que uma possa ouvir os situação de tendões, sequidão, ó a Pai, em seus força, sonhos, seus o projetos. vigor, a Mas nós carne, a declaramos pele, Senhor, a sobre vida, essa Senhor, a restauração, situação. ainda que progressiva, E em nome ainda do que Senhor pausada, Jesus, Pai, mas nós, em meio ao Senhor, processo nos que o Senhor colocamos, nos Senhor, leva, debaixo ó desse Deus, de processo, santificação, Pai, porque entendemos de que Ele trará posicionamento, vida, de crescimento, Pai. Em nome nós de Jesus, cremos ó que o Pai. Senhor nos dará Sim, o meu seu Deus, nós Espírito cremos, ó Pai, o Senhor para já nos deu, vencermos, ó Pai, rompendo para a Tua em glória, nome de Senhor. Jesus. Em Sopra, nome de Pai, Jesus. agora o teu Espírito, Sopra, Senhor, Deus. sobre estes Nós ossos, declaramos em em nome de de Jesus, para que ó haja Pai, vida, com vigor, fé, Senhor, enche, e com Senhor, desejo, até Senhor, de no fim transbordar. desse processo, Em nome de desfrutar das Tuas promessas, Confessamos, Senhor. ó Pai, que precisamos de Ti. Sim, Senhor, E segundo dependemos, a ó Pai, Tua do Teu palavra, poder. Senhor, nós E nos pela posicionamos, fé, Senhor ó Deus, Pai. nós declaramos, Em nome de crendo, Jesus. Pai, que o Senhor é fiel para Recebam cumprir as vida, Tuas vida promessas de Deus, e completar em a nome Sua de Jesus. boa e perfeita Oh, obra, Senhor. Deus, pra Em glória nome do de Teu Jesus, nome, Jesus. Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia poderoso, um dia de se posicionar em Deus, Isso aí, um gente. dia de restauração. Não espere ter vontade, faça o que Deus está te mandando fazer. Comece a caminhar pela fé. Na hora certa, o Senhor vai abrindo o caminho, Amém. vai removendo pedras, vai abrindo portas, vai colocando pessoas ao seu lado, mas não pare, vá caminhando na direção que Deus está te dando. É Em isso nome aí, de Jesus, fiquem na